possível trabalhar durante o tratamento de câncer? Como que é isso para você? Gente, neste vídeo eu resolvi falar sobre este tema, até mesmo porque eu fui uma pessoa que trabalhou durante o tratamento, né? Eu conheço pessoas que não trabalharam, e eu acredito que a decisão a ser tomada vai variar muito de caso a caso, né? Conforme até mesmo a sua condição física, a sua realidade, a realidade do seu trabalho, o que você sente que é melhor para você no momento, né? Então, neste vídeo eu vou trazer aí alguns exemplos para que, de repente, se você estiver precisando decidir ou se sentindo culpada por estar trabalhando, por não estar trabalhando, né? Ou culpado, né? Eu falo no feminino porque a maioria das pessoas que seguem aqui o canal são mulheres, né? Devido ao fato de eu ter tido câncer de mama, né? Aproveito para me apresentar, a propósito, né? Se você não me conhece, meu nome é Gabriela Gasparim. Eu criei este canal porque eu fui diagnosticada em 2018, na época eu tinha 32 anos, né? E me ajudou muito ouvir histórias de outras pacientes que estavam passando pela mesma situação do que eu, que também eram jovens, né? E aí eu gosto também de compartilhar, é um pouco natural meu, e eu fico muito feliz, né, de poder fazer essa troca, na verdade, me faz muito bem, e eu fico muito feliz de saber, né, se vocês também estão gostando. Então se você puder aproveitar, né, curtir o vídeo, se você gostar do conteúdo, sugerir conteúdos novos, dúvidas, sempre me ajuda, né, o que vocês querem saber para eu poder criar novos vídeos, seguir a página, né, porque realmente é um projeto que eu faço com bastante carinho, faço assim do coração mesmo, e a participação de vocês é sempre bastante especial para poder me motivar e também para ajudar, né, o vídeo a chegar a mais pessoas, né, porque aí o YouTube entende a qualidade do conteúdo, que o conteúdo é relevante, e mais pacientes podem ter acesso às informações que a gente vem compartilhando por aqui. Então, muito obrigada, né, desde já pela sua audiência, pela sua participação. E vamos lá, né, gente, vamos falar um pouquinho então sobre essa questão do trabalho durante o tratamento. No meu caso, né, então eu vou falar da minha história primeiro. Eu, na época, então, eu tinha 32 anos e eu já trabalhava por conta em casa quando eu fui diagnosticada, né? Então, eu sou jornalista, eu trabalhava, então, durante muitos anos eu trabalhei em empresas, em jornais, em veículos de comunicação no Brasil, então eu era registrada, CLT, mas quando eu tinha 28 anos, ou seja, 4 anos antes do diagnóstico, eu resolvi sair da minha empresa que eu trabalhava, e eu resolvi trabalhar na época como freelancer e comecei a criar o meu próprio trabalho, que hoje em dia eu escrevo livros, eu tenho uma editora de livros, então eu estava assim, tateando naquela época uma nova possibilidade de vida, porque eu queria realmente mudar, né, eu estava um pouco descontente na minha profissão na época, né. E aí, gente, então, quando eu fui diagnosticada, eu até já contei aqui sobre a questão do SUS, né, por que eu sou tratada e fui tratada pelo SUS, até mesmo por conta disso, porque eu tinha saído do meu emprego, né, que eu tinha ali um convênio médico super bom, e de repente eu estava sem convênio, eu tinha decidido não fazer, porque era um investimento que para mim não valia muito a pena, e aí eu fui diagnosticada bem quando eu estava nessa situação, inclusive, né. Mas o lado bom, digamos assim, né, é que eu, quando fui diagnosticada, então, eu já não trabalhava na empresa, em nenhuma empresa, eu trabalhava já dentro da minha casa, eu já tinha ali uma mesa de trabalho, já tinha me adequado ao home office, né, e eu escrevo, né, trabalho escrevendo, então eu sempre tive horários flexíveis, eu tinha os clientes, né, as pessoas que me contratam, até hoje é assim, né, que me contratam para prestar serviços para elas, né, editando livros, escrevendo livros, então é aquele tipo de trabalho que eu faço na frente do computador e que eu posso fazer de qualquer lugar, né. E aí, inclusive aqui, ó, está o meu computador, eu tô gravando aqui, né, no ambiente que eu tô trabalhando aqui, né, então, é isso, eu sempre trabalho, posso trabalhar de qualquer lugar, né. E naquela época já era assim, e eu realmente decidi, então, continuar trabalhando. Por que eu decidi continuar trabalhando, né? Porque, pelo fato, por dois motivos. Um, porque eram trabalhos que entravam e eu recebia uma renda financeira, então se eu parasse eu ia ficar sem renda, mas também, gente, pelo principal motivo, que os médicos na época diziam que era possível, pelo menos para o meu caso, para a minha realidade, né, continuar trabalhando durante o tratamento, né, e que de repente isso ia me fazer bem, para eu não ficar, gente, só pensando ali no tratamento, sem fazer nada, deitada na cama, sabe, então para mim, eu resolvi continuar, resolvi arriscar, só que o que eu fiz? Na época eu peguei e chamei uma amiga minha, eu expliquei a situação, né, que eu estava passando, e então uma colega minha de trabalho
para me apoiar, para estar ali junto comigo naqueles trabalhos que eu estava fazendo. Então, se acontecesse alguma coisa, ela estaria de apoio, de suporte. Então, eu tive essa facilidade de criar, né, essa rede de apoio com ela ali. Então eu peguei alguns trabalhos, inclusive eu avisei os meus clientes, eu falei, olha, eu tô passando por essa situação, mesmo assim vocês querem continuar fazendo, né, no caso eram livros, né, eles falaram, não, tudo bem, eu continuo. Aí eu chamei essa minha colega, então ela me ajudava, né, ela me apoiava ali, e eu fazia aos poucos, sem muita pressão. Então assim, eu não tinha muita pressão, né, no meu trabalho. Nos dias de quimioterapia, obviamente, eu não trabalhava, nem no dia depois, porque a gente fica muito acabado. Então, eu não trabalhava todos os dias e nem 8 horas por dia, tá bom? Eu acredito que para quem... E aí, assim, agora entrando um pouco, né, nas histórias que eu conheço de quem trabalha CLT ou não. Então, assim, na época, eu conversei com algumas mulheres, então, uma delas era da mesma área que eu, uma jornalista, né, que também trabalhava home office, e ela disse também que continuou trabalhando, que ela deu conta, então também peguei essa opinião para saber se eu faria ou não. Mas eu também falei, né, com outras profissionais de outras áreas que falavam, não, para mim era impossível. Então uma delas, por exemplo, é bailarina, e ela trabalha com o corpo, dançando. E ela falou que no caso dela não tinha como, que ela ficava muito cansada, e ela trabalhava na época CLT, e que ela pegou o afastamento. Eu também conheço uma outra profissional da minha área de jornalismo que trabalhava numa rede de comunicação grande também, né, como repórter. E ela também não tinha como é que ela ia ficar lá gravando as reportagens, né, durante o tratamento, o cabelo cai, tem todo esse impacto, o corpo fica fraco. Ela também pegou o afastamento, né. O lado bom, quando a gente é CLT, é que a gente pode pegar o afastamento, a gente entra ali pelo INSS, né, pela Previdência, e a gente recebe ali, né, o benefício durante todo o tratamento, e funciona, pelo menos assim, as pessoas que eu conheço, né, funciona super bem, ter esse benefício, é garantido pela lei brasileira, né, se você tá como CLT. Então, gente, como que eu vejo hoje, né? No meu caso, eu acredito que foi possível, porque eu tinha essa flexibilidade, então eu podia, por exemplo, o que acontece, né? Porque logo de cara a gente faz assim, no meu caso eu fiz a cirurgia. Não tinha como continuar trabalhando durante a cirurgia, então eu avisei, né, um dos trabalhos que eu estava fazendo, que inclusive tinha um em andamento, né, durante a bomba, quando estourou tudo, assim. Eu avisei, eu dei uma diminuída, e aí eu falei, olha, eu vou trabalhar até tal semana, depois disso eu vou ter a cirurgia, e eu não vou poder ficar no computador pelo menos por 2 semanas. E eu avisei que eu não ia trabalhar nessas 2 semanas, porque a própria médica, né, para recuperação, eu fiz a cirurgia que eu coloquei a prótese, né, inclusive eu já até falei aqui no canal sobre a minha cirurgia, eu não podia nem movimentar o meu braço, não podia ficar mexendo, faria mal para a minha recuperação, né, gente? Então, não, aí eu fiquei de repouso por 2 semanas, né, depois, conforme eu tive a liberação da médica, né, para poder fazer movimentos nos braços, eu comecei a digitar bem devagarinho, fui sentindo, né, até para não abusar da minha recuperação. Depois, quando começaram as quimioterapias, eu comecei pelas brancas. Eu não tive tanto impacto na quimioterapia branca. Ah, não, desculpa, começou pela vermelha. Começou pela vermelha. Sim, então assim, voltando. Eu tive muito impacto na quimioterapia vermelha, mas eu continuei trabalhando. Então, como é que eu fazia? No dia que eu recebia a quimioterapia vermelha, geralmente se fosse de manhã, eu obviamente não trabalhava, né? De tarde, então de repente dava até para trabalhar de manhã. Aí de tarde eu ia fazer a quimioterapia, eu ficava completamente abalada e arrasada, e eu ficava uns 2 dias de molho na cama, sem fazer nada, porque realmente me derrubava muito mesmo, né? A quimioterapia vermelha, ela derruba muito. E aí, gente, lá pro 3º ou 4º dia, eu voltava a retomar os meus trabalhos aos poucos, assim. Então eu fazia dessa forma, né? Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista pessoalmente num café com um dos meus clientes, assim, no 2º dia, gente. Eu tinha feito a quimioterapia num dia, no dia seguinte eu tava lá. Eu me arrependi horrores, porque realmente eu tava muito cansada, eu não tava com cabeça para estar ali, eu tava abusando um pouco dos limites do meu corpo. Eu lembro que na época nem tinha pandemia ainda, isso foi em 2018, né? Mas eu ia, né, com aquela máscara, eu ia de metrô, eu fui de metrô, olha isso, eu tive essa ousadia de pegar o metrô em quimioterapia para ir fazer a tal da entrevista, né? Lá em São Paulo, onde eu morava na época, né? E realmente foi uma audácia que eu não recomendo. Depois disso, eu resolvi não marcar mais nenhum compromisso, pelo menos os 2 dias posteriores das quimioterapias, e eu ficava de repouso, sim, eu descansava.
E também parei de usar transporte público, porque eu lembro que na época a gente foi, né, alertadas, né, a gente é alertado para não ir em lugares muito cheios, porque o nosso sistema imunológico está fraco, né? Então eu falei, nossa, eu tô aqui me arriscando, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu até fazia atividade física, eu ia na academia, mas eu sempre ia na hora do almoço, justamente por conta da minha flexibilidade. Então eu ia perto da hora do almoço ali, antes do almoço, um pouquinho depois, quando estava bem vazia na época. Então ela era ventilada, para eu não ter essa questão de me contaminar facilmente, né, devido ao tratamento. Então, no meu trabalho foi possível dessa forma. Eu lembro que na época o meu tio, né, eu tive um tio que ele enfrentou um câncer no sistema linfático durante muitos anos, mais de uma década, né? O dele não tinha cura, diferentemente do câncer de mama, né? Que para muitas pessoas é possível curar 100%. No caso dele, ele tinha uma vida que ele levava junto com o tratamento, né? E aí, no caso dele, ele trabalhava com costura e tudo mais, e eu lembro de ter conversado com ele assim que eu fui diagnosticada, ele me deu algumas dicas, né? E aí eu lembro que a minha tia também falava que no caso dele, os próprios médicos falavam que era bom ele continuar trabalhando, até mesmo para poder distrair a cabeça, para não ficar lá em casa sem fazer nada. Então ele trabalhava, gente, ele trabalhou a vida toda enquanto ele fez o tratamento, ele passou por quimioterapias, né? Ele dizia que ele ficava um pouco fraquinho de vez em quando, mas que ele tocava a vida dessa forma, né? Então eu acho que cada uma tem que saber a sua realidade. Às vezes, se você é uma pessoa mais idosa, que às vezes a gente recebe o diagnóstico já numa fase da vida que a gente não está mais trabalhando, que a gente já está aposentada, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente perceber, né, se ficar em casa sem fazer nada o tempo todo vai ser bom ou não, se a gente tem a possibilidade, né, de fazer como eu fiz, né, porque eu tive a possibilidade de não trabalhar tanto, então de repente fazer na empresa, se você é CLT, muito provavelmente você vai se afastar, mas aí o que você pode fazer? Criar algumas atividades para você fazer ao longo dos seus dias, para você não ficar sem fazer nada, absolutamente. De repente colocar em prática aquele hobby que você gostava tanto, né, começar a ler, fazer leituras, eu não sei do que você pode gostar, né, pinturas, atividades que te façam bem, caso você não tenha a opção de fazer como eu fiz, né, de intercalar, né, eu acredito que possa ser muito positivo isso, né, se engajar em alguma coisa, né? Por exemplo, a escrita pode ser algo muito terapêutico, como eu trabalho com escrita. Aliás, olha, me veio agora essa ideia, acho que eu já falei aí em algum outro vídeo, se você chegou até aqui, né? Comenta aqui se você tem interesse de fazer uma oficina de escrita durante o tratamento. Eu tô pensando em fazer isso, né? Aí é uma ideia que tá nascendo, então se você tivesse interesse, comenta. Pode me procurar também no Instagram, o meu Instagram é Gasparingabi. De repente, olha, eu tenho interesse pela oficina, eu posso fazer uma lista de pessoas que estão com interesse, quem sabe eu não junto um grupo para a gente fazer isso, né? É uma ideia, juro para vocês que eu não me programei para fazer isso, para falar isso, eu falei porque veio na minha cabeça, né? Escrever pode fazer muito bem, contar as nossas próprias histórias sobre o tratamento, né? Então, é algo que realmente nos faz muito bem. E entre outras coisas, cozinhar, tem gente que gosta muito de cozinhar, né? Que mais? Fazer atividades físicas ao ar livre. A gente pode fazer desde que a gente coloque protetor solar se a gente estiver fazendo quimioterapias, né, gente? Tem que tomar muito cuidado, usar o chapéu, o boné, eu usava, né, quando eu estava ao ar livre. Mas, de repente, fazer uma aula de yoga, enfim, o que você puder, né? Às vezes não tem condição financeira, você pode fazer coisas que são gratuitas em casa, mas eu acho que o importante é manter a mente ativa. Então, por isso que eu falo que às vezes continuar trabalhando, se você gosta do seu trabalho, se é algo que te faz bem, pode ser positivo. Agora, nós temos o outro lado, das pessoas que já estavam infelizes com o trabalho. Né? Então, vamos supor, nossa, a gente já estava no limite, a gente já não gostava do trabalho, já estava na hora de mudar, de repente, aí sim, o tratamento ele veio para te ajudar a tomar a decisão de até parar de trabalhar e não trabalhar mais com isso nunca mais, né? É o lado positivo, né, da transformação, né, que eu até já gravei um vídeo falando sobre isso aqui no canal, né, pra gente, o que o câncer nos faz mudar nossas perspectivas sobre a vida, mudar coisas que não estão boas. Então, de repente, gente, né, se para você o trabalho já era um fardo antes, agora, mais do que nunca, você não vai trabalhar. Aí sim, pelo menos eu tô aqui impondo porque eu acho que é o que deveria acontecer, né? A não ser que realmente você precise financeiramente desses recursos, né? Mas aí, gente, tem a previdência, mas vamos supor que você então seja uma autônoma que trabalha por conta e vive disso e precisa desse dinheiro. Aí eu acho que é a hora
de você usar a sua rede de apoio. Nada mais do que num momento, né, como este, gente, agora é pedir ajuda sim, né? Uma vez eu li um livro, que eu acho que ele não está mais em venda aqui no Brasil, que se chama Remissão Radical. Eu já gravei um vídeo sobre esse livro aqui, que mostra pessoas, né, que de repente entraram numa remissão, que nem os médicos acreditavam que era possível, né, e aí elas contam o que elas fizeram, né, a pessoa, a autora, né, ela foi entrevistar esses pacientes que saíam da curva e tinham essa remissão radical para ver o que eles fizeram ao longo do tratamento. E aí ela linka lá, né, uma lista de 9 pontos principais que essas pessoas fizeram, alguma coisa assim. E eu lembro da história de uma delas, que ela aprendeu a pedir ajuda, porque antes, na vida dela, ela simplesmente carregava tudo nas costas, então, e ela não acreditava que as pessoas podiam ajudar ela. E aí, naquele momento de dificuldade, foi quando veio para ela a necessidade, ela precisou pedir ajuda. Então eu lembro que ela não tinha recursos financeiros para o tratamento, na época ela é uma norte-americana, lá nos Estados Unidos é diferente do que aqui no Brasil, né, porque aqui no Brasil quem não tem nenhum recurso pode contar com o SUS, né, por mais que em alguns lugares, e que pode ser mais difícil, que tenha filas, sim, isso acontece, né, mas existe o SUS, né, lá não existe, né, então realmente as pessoas precisam, às vezes elas vendem seus imóveis, suas casas, seus bens para poder pagar um tratamento grave como de uma doença como um câncer, né, e não que isso também não aconteça no Brasil em alguns casos, mas aqui a gente tem um mínimo básico do SUS. No meu caso, eu falo muito bem do SUS, na verdade, porque eu fui tratada e eu sou muito grata, né, pelo SUS até hoje, então eu falo bem mesmo, mas eu já tive alguns depoimentos de pessoas que realmente, né, em algumas cidades do Brasil, falta medicamento, falta equipamento, a gente sabe disso, então são casos particulares, né, mas mesmo assim, pedir ajuda neste momento, gente, se não for agora, quando você vai pedir, né? Então eu acredito que pedir ajuda neste momento é muito válido. Recursos financeiros, de repente você pode começar a fazer algum trabalho de algo que você gosta e nunca fez, mas agora você pode pedir essa ajuda e ter isso como um, digamos assim, um estopim, né, um trampolim, aliás, um trampolim. Então, de repente, assim, vamos pegar, se você gosta de cozinhar, fazer pão de mel, vamos pegar um exemplo assim, me veio na minha cabeça, porque a minha mãe, ela faz pães de mel, e às vezes aconteceu de algumas pessoas pedirem para ela vender esses pães de mel, e ela nem imaginava que ela poderia ganhar um dinheirinho com isso, e ela fez algumas vezes ali, depois ela não deu continuidade por questões dela, ela poderia ter feito isso, mas não foi a realidade dela. Né? Mas vamos supor que você gosta também de cozinhar, fazer pães de mel, né? Um exemplo. Você pode começar a vender esses pães de mel e pedir ajuda. Falar, olha, gente, eu estou em tratamento, estou vendendo por conta para poder arcar com a minha, ter uma renda enquanto eu estou no tratamento. E aí você pode de repente fazer uma mudança de vida. Olha só, você pode tirar, né, desse momento difícil uma oportunidade para você começar algo que você sempre quis. Ou você gosta de fazer artesanatos, ou você gosta, né, não sei o que você pode gostar de fazer, né? Mexer com madeira. Vamos supor que você seja uma pessoa que gosta de mexer com madeira, ou não sei, né, eu estou aqui, né, dar aulas de alguma coisa, estou aqui criando, né, possibilidades, mas é porque eu estou querendo tentar ajudar, né, gente, então eu espero que eu tenha conseguido ajudar, acredito eu que eu tenha falado dos dois cenários, né, tem o cenário de quem é CLT e continua trabalhando, né, que aí também é uma opção, tem como conversar na empresa, né, explicar a situação, eu acho que as empresas, elas podem, inclusive, ser mais flexíveis nesse sentido, né, mas realmente aí vai variar, né, da sua situação, porque vai ter momentos que realmente você não vai poder estar lá na empresa, né, que vai ser durante a cirurgia, de repente num dia mais difícil de químio, né, da quimioterapia, da radioterapia, então isso vai ter que ser bem negociado, não, eu vou ir, mas em alguns momentos eu não vou estar aqui, às vezes a empresa até prefere, porque às vezes é um profissional que é muito bom, que não tem como substituir com tanta facilidade, né, então a pessoa indo, mas de vez em quando faltando com atestado, pode ser uma negociação a ser feita, né, tudo eu acho que vai variar de caso a caso. O importante é saber que para quem é CLT tem o direito do afastamento com, né, o benefício do INSS, até mesmo para quem é autônomo e paga, né, o INSS, a parte, né, o MEI, o microempreendedor individual, né, é possível ter os benefícios do INSS, então, nesse caso é importante ir atrás, né, e existem até outros benefícios do paciente, né, acho que eu lembro que na minha época eu poderia pedir isenção de transporte, de pagamento de transporte público para você ir, né, até o atendimento, tem alguns outros benefícios, como, se eu não me engano, não vou nem ficar falando muito aqui para não errar, mas eu acho que tem benefícios de sacar
de dinheiro da FGTS, mas assim, gente, eu não pesquisei para fazer esse vídeo. Talvez eu possa fazer um outro vídeo falando sobre isso, né, com calma, para não falar errado, mas acho que a mensagem é, você pode procurar, então, os seus direitos, né, caso você não saiba deles, pesquisar quais são, porque existem vários direitos da pessoa que está em tratamento, que pode facilitar um pouco a vida também nesse aspecto. Tá bom, gente? Espero ter ajudado, agradeço demais a audiência, se você chegou até o final. Curte o vídeo se você puder, né? Compartilha, como eu já falei, comenta, segue o canal, que me ajuda muito. E aí eu posso gravar mais vídeos com motivação para ajudar e poder compartilhar para cada vez mais pessoas essas trocas. Obrigada e até o próximo vídeo.